Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é a memória de São Justino, que foi um filósofo, um cristão e um mártir. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta belíssima página do Evangelho nos traz uma armadilha preparada pelas autoridades de Israel, que enviaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes. Estes homens que vão falar com Jesus, eu diria, não tem nada contra Jesus. Eles foram enviados. Quem tem alguma coisa contra Jesus são as autoridades. Mas estes homens foram enviados para conseguirem fazer alguma coisa que servisse para incriminar Jesus. Diz o texto, para apanharem Jesus em alguma palavra. Nem sempre a gente se dá conta do valor da palavra, que a palavra pode nos condenar a nós mesmos. Popularmente se diz: o peixe morre pela boca, significando que muitas vezes nós somos os próprios acusadores. Muitas vezes, pela nossa própria palavra, nós mostramos o nosso erro ou nós nos condenamos. Queriam fazer isso com Jesus. Queriam que ele fosse condenado ou se condenasse a si mesmo pela própria palavra. Curiosamente, eles fazem um cenário no qual eles dizem a Jesus exatamente o contrário. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Então eles querem dizer assim, na armadilha que fazem: sabemos que o Senhor é verdadeiro, sabemos que o Senhor não cai em contradição, que o Senhor não diz uma coisa que não é. E assim então parece que eles pretendem fazer com que Jesus baixe a guarda, fique numa posição de conforto, porque quem mente precisa elaborar a mentira. Quando a pessoa para de elaborar, ela cai em contradição. Isso é uma regra muito simples. E então pretendem que Jesus não elabore nenhuma resposta, que ele seja espontâneo, que ele seja natural, para que assim apareça que ele não é de verdade, que ele é uma fabricação, que ele está elaborando o que ele diz. Para isso, querem que ele, então, baixe a guarda. E aí, então, fazem a pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Eles perguntam sobre pagar imposto para quem escraviza o povo.
César é o imperador romano. Os romanos dominam Israel. E o maior sinal desta dominação é o imposto que pagam para o Império Romano. Pagam para quem não deviam pagar. Pagam para mostrar que quem manda é ele. E então lançam esta questão. Jesus, como um homem de Deus, como um verdadeiro israelita, não podia concordar com isso. Não podia dizer que estava certo. Por outro lado, dizer que estava errado significava um motivo para acusá-lo de lesa majestade, de agir contra o imperador, de ser um insubordinado ao Império Romano, como de fato fizeram depois. Jesus foi morto historicamente por isso. Foi acusado como se fosse um opositor do imperador. As autoridades judaicas depois vão dizer ao procurador romano: se não matas este homem, não és amigo de César. Hei de matar o vosso rei? Não temos outro rei a não ser César. Eles sim, depois vão fazer aquilo do que queriam acusar Jesus, de ser a favor de César. E em não sendo a favor, como não poderia ser, ele poderia estar bem com o povo, mas estaria à mercê da justiça dos romanos. Então esta pergunta não tem nada de simples. Não tem nada de despretensioso. Na verdade, esta pergunta significa uma jogada que pensavam fazer, que seria o checkmate para Jesus. E Jesus, então, diz assim o texto, Jesus percebeu a hipocrisia deles. Jesus percebeu que eles não estavam sendo verdadeiros, que o que eles estavam dizendo não era deles, era uma elaboração a mando das autoridades que os enviaram para que eles fizessem essa armadilha. Jesus percebeu a armadilha. E mais do que perceber a armadilha, a mim toca uma coisa. Jesus percebeu a hipocrisia deles. Percebia que eles estavam fingindo. E eles, no final do evangelho, eles vão constatar que Jesus é aquilo que eles disseram. Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Eles vão perceber que Jesus não fala com hipocrisia, que ele não elabora, que ele fala o que é. Por que digo que eles vão perceber isso? Porque o texto termina dizendo: e eles ficaram admirados com Jesus. É impressionante, do que mais que desarmar a jogada e a armadilha que fizeram para ele, Jesus tocou no coração deles. Não sabemos o que eles fizeram com isso, mas eles ficaram entre a maldade das autoridades que os enviaram para mentir a Jesus e fazer este jogo, e entre Jesus, que desfez o jogo mostrando que ele era verdadeiro. Mas Jesus sai dessa armadilha de uma maneira surpreendente para eles e muito bonita para nós. Antes de tudo, como o peixe move pela boca, Jesus faz com que eles pronunciem a resposta que eles querem que ele dê. Ele apenas faz a conclusão: trazei-me uma moeda. Trouxeram a moeda. Ele antes diz: por que estão me preparando uma armadilha? Por que estão me tentando? Ele mostra que não está sendo enganado. Trazei-me uma moeda. Quando eles trazem a moeda, então, ele pergunta: de quem é essa moeda? Porque dizer que a inscrição e o nome que está escrito ali é de César significa dizer que quem mandou cunhar esta moeda foi César. Nós pagamos a César com o dinheiro dele mesmo. E então, quando eles respondem que é de César, ele diz para se dar a César o que é de César. Isso aqui não vale nada.
esse dinheiro que não vale nada. Há muitas interpretações que se pode trazer a respeito disso, que não é o caso de trazer aqui, mas valeria a pena refletir sobre muitas outras coisas. Em todo caso, o que ele mostra é que o ser humano não vale pelo que ele tem em moeda. Não é pagar o imposto a César que faz com que nós sejamos escravos dele. E nem pagar imposto a César que faz com que ele seja nosso Senhor, com que ele seja o meu Senhor, o meu dono. A ideia era esta, mas não é pagar isto a ele que me diminui, que faz com que ele seja meu dono. Não é isso. Isso me recorda uma vez que eu, quando era bem jovem e estava na escola, e eu procurava ser um bom aluno e tirar boas notas, mas eu era jovem, assim, às vezes meio rebelde, e me lembro de uma vez que eu tive uma intuição que me fez muito bem, que me vale até hoje, quando percebi que um professor, injustamente, com toda certeza, injustamente, me deu uma nota, eu não digo que fosse uma nota baixa, mas não era condizente com o que eu tinha feito numa prova. E eu tinha a minha desconfiança de que aquela nota ele mesmo sabia que não era a nota que eu merecia. E a minha tendência naquele momento era me exaltar e brigar com ele. Tudo. Mas num determinado momento, sabendo que era isso, sabendo que talvez ele até esperasse que eu fosse mesmo reclamar da nota, me veio uma coisa na mente, de que eu sabia que aluno eu era, de que eu sabia que prova tinha feito e de que eu tinha certeza de que aquela não era a minha nota, não era aquilo que eu merecia. E como eu sabia, ou pelo menos pensava, que o professor também sabia que aquela não era a nota que eu merecia, eu ouvi assim como que interiormente uma coisa, meu eu dizendo, esta nota não é sua, esta nota é dele. E naquela hora eu me tranquilizei e disse, não vou brigar, o que me interessa não é a avaliação que ele faz de mim, o que me interessa é o que eu sou, é o que eu fiz, o que eu estudei, o que eu sei. Foi uma experiência de jovem, de adolescente, nem sei se faz muito sentido para quem ouve, mas foi uma experiência de vida, porque eu aplico isso até hoje a muitas coisas, quando eu relativizo algumas coisas, dizer, mas afinal de contas, o que é isto para mim? O que significa isso? De verdade, esta outra pessoa, qual é a verdadeira relação que eu tenho porque esta situação aconteceu assim? Isso até hoje me ajuda muito. Então Jesus desfaz esta armadilha deste jeito. Mas a conclusão que eu tenho, e que é a mais importante, dar a César o que é de César é relativizar. É uma necessidade dar a César o que é de César. Não tanto dar a ele, mas no sentido de saber que não é meu, que aquilo não vale nada. Mais importante que tudo é o que Jesus diz depois. E a Deus o que é de Deus. Isso é o mais difícil. Entender que tudo é de Deus e ser capaz de então dar tudo a Deus para dizer Ele é o Senhor. O dinheiro não é de Deus e nem é meu. Na verdade, o que é de Deus sou eu e é isso que eu devo dar a Ele. Rezemos. Ó Deus que destes ao mártir São Justino um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz, concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.